A igreja pode se assentar. Eu queria chamar aqui o pastor Isaías, que vai estar trazendo a palavra para nós essa noite. Vamos orar pelo pastor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te colocar diante de Ti agora, Senhor, a vida do pastor Isaías. O Senhor já falou ao coração dele, o Senhor trouxe ele aqui para trazer a Tua palavra até nós, ó Deus. Fale aos nossos corações, ó Deus, que os nossos olhos se abram, nossos ouvidos também, ó Deus, para conseguir ouvir a Tua palavra, e não só agora, ó Deus, mas que essa palavra fique em nosso coração, ó Deus, que mude a nossa vida, ó Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Isaías agora, Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a nossa alegria também em receber irmãos para adorar a Deus se dá também pela presença de mais uma família que não foi ainda citada, identificada, e nós recebemos aqui durante o culto já, né? É a família Emanuele, João e Alessandro. Onde estão? Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Adelaine e Cário, por favor, dê um abraço nesses irmãos. Há um bebê presente ali com eles, né? Deus esteja, portanto, nos unindo mais uma vez na alegria de cultuarmos o nome do nosso Salvador. Nós vamos, nesse instante, pedir aos irmãos, eu peço aos irmãos, portanto, que abram a palavra de Deus no livro de Colossenses. Durante esse mês de agosto, nós estamos meditando no livro escrito por Paulo, na carta escrita por Paulo aos Colossenses, e hoje nós faremos a leitura do capítulo 2, do verso 8 até o verso 23. Colossenses, capítulo 2, do verso 8 até o verso 23, e é esse texto que nós vamos meditar com os nossos irmãos a respeito do que inquietava o coração do apóstolo Paulo a ponto dele escrever esta carta para aquela igreja. De uma forma mais detalhada, nós vamos falar sobre isso agora à noite, já que pela manhã nós iniciamos, né, falando a respeito da supremacia de Cristo, e agora à noite nós vamos falar sobre falsos ensinos. Então que nós atentemos, porque sabemos que eles continuam presentes. Jesus Cristo nos alertou a respeito da sua presença. A palavra de Deus fala sempre a respeito do falso profeta, até anuncia, até sinaliza a eficácia ou eficiência do falso profeta como um dos momentos que sinalizam os momentos da presença de Deus. Então é muito importante que nós observemos isso. Então o texto que leremos vai do versículo 8 até o versículo 23 do capítulo 2. Mesmo assentados, por favor, convido os irmãos a acompanharem, tanto ouvindo como também lendo o texto sagrado, de 8 a 23 de Colossenses 2. Vamos ler. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude.
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Que texto poderoso, não é mesmo, irmãos? Que coisa fantástica a sabedoria de Deus, trazida pelo Espírito a este homem, este servo de Deus, que, como ele mesmo diz, era o menor dentre os apóstolos e que recebeu a partir de um encontro especial com Jesus, né? Quando esse orgulho que ele cita aqui caiu por terra, porque também era o orgulho dele, era a forma como ele vivia, e caiu por terra, e ele viu-se rendido amplamente, totalmente, diante de Jesus Cristo, Senhor. Ele, nesse trecho, nessa carta, ele tem esse propósito de alertar a igreja, mas não só de apontar, não só de falar das coisas erradas, como nós refletimos com os irmãos pela manhã. Paulo, ele procura exaltar ao Senhor Jesus. Ele procura colocar Jesus acima de todas estas coisas. E é esta a nossa caminhada. É assim que nós vamos falar às pessoas acompanhando ou acompanhado de um prato de sopa. É assim que nós vamos dividir com os irmãos um texto ou um filme que fale, que desenvolva, portanto, a ideia a respeito de Jesus. É assim que nós queremos
meditar com os irmãos nesta noite. Porque o falso ensino sempre despreza a simplicidade da vida cristã. Então, muitas vezes, o propósito é justamente esse. É uma estratégia que visa tornar desacreditado, o concorrente. Muito usado nos nossos dias, na política e em tantos outros círculos aí, onde alguém está pleiteando atenção e aquilo que cada um de nós pode oferecer para este. Então, a simplicidade cristã sempre é desprezada. Esses mestres, aí denominados por Paulo e nas Escrituras como falsos, reivindicam possuir um conhecimento superior. Por isso, o desejo é justamente conquistar, Então, eles, de alguma maneira, até colocam também, nós temos uma revelação maior, um melhor sistema de espiritualidade. Por isso, Paulo responde a estes que assediavam a igreja de Colossos, apresentando a superioridade e a suficiência de Jesus Cristo. Nós começamos pela manhã debatendo com os nossos irmãos a respeito disso. Também, Paulo fala da sua divindade e o poder de sua obra redentora. De manhã, quando falávamos com os irmãos, nós destacamos que o cristão, ele não pode dissociar da sua vida a ideia do testemunho, como nós ouvimos aqui, como nós pudemos nesta noite receber. Porque nós muitas vezes vamos às pessoas e falamos, mas essas pessoas precisam igualmente ver em nós aquilo que representa o agir de Jesus Cristo, a sua obra, aquilo que Ele fez, aquilo que me conforta, aquilo que me consola. Por que eu me empenho, por que eu me arrisco, por que eu saio, por que eu desenvolvo, por que eu vou atrás de falar, portanto, do nome de Jesus, nas mais diversas circunstâncias, nas mais variadas circunstâncias, nos mais diversos lugares, nos mais variados lugares. É porque verdadeiramente nós temos que viver a obra que Jesus faz, a obra redentora. Não existe no campo espiritual nada superior e melhor do que Jesus. Ele supre todas as nossas necessidades espirituais. Cristo é tudo, portanto, conforme o apóstolo fala aqui nessa epístola. Eu vou enumerar aqui, irmãos, 9 referências do apóstolo Paulo a respeito daquilo que Jesus Cristo é para ele e aquilo que ele está dividindo, portanto, com os irmãos daquela cidade Colossos. Primeiro, versículo 13 do capítulo 1, Paulo diz que ele é o Filho amado de Deus. Segundo, no versículo 15 do capítulo 1 ainda, ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Terceiro, capítulo 1, versículo 16, ele é o eterno, o onipotente Criador. Quarto, ele é a cabeça da igreja, no versículo 18. Também, capítulo 1, versículo 14, Paulo fala, ele é o nosso Redentor. 6, capítulo 1, verso 27, ele é a esperança da glória. Eu não sei quem já falou aqui em esperança, quem citou aqui, parece até que foi o Lucas. Nós temos esta esperança cravada no nosso coração e que fala mais alto do que qualquer valor que nós venhamos a ser ou a ter nessa nossa existência. 7, ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria
e do conhecimento. Vamos até ler esse versículo, irmãos, capítulo 2, versículo 3, por favor. Alguém dentre os irmãos faça essa leitura, por gentileza, porque se há uma coisa muito cara, muito valorizada nos nossos dias, é o saber, é o conhecimento. Então veja o que Paulo fala a respeito de Jesus, nesse capítulo 2, versículo 3 de Colossenses, por favor. Estão nele ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. E nos é revelado, portanto, na obra realizada. 8, ele é a plenitude de Deus, capítulo 2, versículo 9. E a nona característica que Paulo fala a respeito de Jesus, está no capítulo 3, versículo 11. Ele é tudo em todos. Então vamos, antes de detalharmos um pouco mais a respeito do que Paulo deseja combater, escrevendo esta carta, vamos também debruçar um pouco mais sobre o seu entendimento a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Cuidado, ele diz, versículo 8, ele nos adverte para que não sejamos, ou para aqueles irmãos, para não ser desfeitos presa. Para não ser desfeitos presa ou enredados por filosofia. Não sejam iludidos pelos falsos argumentos. O objetivo, portanto, dos falsos ensinos era e ainda é escravizar aqueles que Jesus havia liberto. A palavra enredar significa levar como um prisioneiro ou cativo, raptar, e aqui é a figura de desviar alguém da verdade e colocá-lo na escravidão do erro. Como isso seria feito? Como isso seria possível? Adicionando à fé alguns elementos estranhos, tais como astrologia, experiência da igreja de Colossos. Astrologia, circuncisão aos cristãos, visões espirituais, regras e prescrições ascéticas e adoração aos anjos. Então, antes de combater esses elementos estranhos, Paulo fala de Cristo. Primeiramente no versículo 9. Em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, ou da divindade. Jesus é Deus, e em toda a sua plenitude, Ele é igual ao Pai, Ele é igual ao Espírito, em sua natureza e também em consubstancialidade. Versículo 19. Ele é o verdadeiro e eterno Deus. João 1:1. Nele a divindade está concentrada em toda a sua plenitude. Por isso, Jesus é superior a anjos, os quais dele estes são criaturas também. Em Jesus estamos aperfeiçoados. Veja isto, irmãos, versículo 10, né? Também nele estáis aperfeiçoados, falando ele aos irmãos da igreja de Colossos. Nele também estáis aperfeiçoados. Se em Jesus habita toda a plenitude da divindade e estamos unidos a Jesus, naturalmente, automaticamente, extraordinariamente, nós também experimentamos a sua plenitude. Esta é uma pergunta que eu preciso, com certeza, obter uma resposta. Mas a resposta só é dada, só advém, só vem, quando eu me proponho verdadeiramente, portanto, a experimentá-lo e comprovar verdadeiramente que esta plenitude de Deus está em Cristo e ela é também disposta, colocada à nossa disposição. Então, Ele é igual ao Pai, igual ao Espírito. Ele é o verdadeiro e eterno Deus. Nele a divindade está concentrada em plenitude.
Por isso ele é superior a toda obra criada. Também nele estamos sendo aperfeiçoados, porque todos nós temos recebido da sua graça e sobre graça. Jesus é a fonte que fornece todas as bênçãos para esta vida e a futura. Os irmãos têm, por certo, e aqui nós realizamos nesta noite, algumas orações. Nós viemos aqui buscar a Deus em favor de muitas pessoas. Nós viemos pedir bênçãos. Em outras palavras, nós viemos pedir felicidade, porque há muitas pessoas que estão passando por obstáculos a que esta felicidade possa acontecer. Por exemplo, uma enfermidade séria, ou a ausência de um ganha-pão, ou a ausência de alguém que lhe corresponda efetivamente, e tantas outras coisas que nós sabemos trazem esta infelicidade ao coração humano, e que leva este a buscá-la, a ir atrás, a desejar, não importando os meios. Nós ouvimos o nosso irmão, pastor Mateus, nos falando, testemunhando desse episódio que é ir ter contato com pessoas que têm na sua mente, no seu coração, um propósito de felicidade também, mas já estão totalmente tomados pela ideia de que esta felicidade só pode acontecer a partir desses caminhos que eles têm trilhado. E isso não é só uma situação, uma consequência que acontece nas suas emoções, na sua espiritualidade, mas já está enredado no seu próprio corpo e clinicamente já há uma dificuldade, portanto, para que essa pessoa encontre felicidade de uma outra maneira. E esta é uma reflexão que Paulo está trazendo para nós. Ele está nos dizendo isto, que não há, portanto, Deus maior do que Jesus, que não há suficiência que nós venhamos a encontrar em outro que não seja Jesus. Esta é a verdade, portanto, que ele nos permite conhecer. Então, nós buscamos este caminho sendo aperfeiçoados debaixo de graça que vem como graça, que está sobre graça e graça que vem sobre nós todos os dias. Ele é a fonte, portanto, da satisfação da nossa vida presente e também futura. Não precisamos, portanto, de adendos e acréscimos espirituais. Em Jesus já temos tudo de que precisamos. Versículo 11 ainda nos diz que Ele é a maior autoridade que existe. Aqui, mais uma vez, nós deparamos com algumas dúvidas que há no coração humano, porque nem sempre ele consegue provar ou viver esta realidade. Muitas vezes no nosso coração existem outras coisas que mandam em nós. Existem outras coisas que determinam o curso da nossa vida. Existem outras coisas que nos conduzem, que nos levam. E Jesus continua dizendo: eis que estou à porta e bato, e te convido para uma caminhada, para uma jornada, onde você vai deixar esta autoridade que domina sobre a sua vida, e vai passar a me ter diante de você. Mas é maravilhoso a gente entender Jesus quando faz esse convite a nós, porque Ele nos diz assim: olha, se você está cansado, se esta autoridade te subjuga, te oprime, se ela te amassa, lance isso sobre mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele compartilha conosco esse peso que nos corrompe, que nos assedia, que nos oprime. E Ele ainda pede para que nós façamos uma troca. Lance isso sobre mim e troque comigo. Pegue o meu jugo, pegue o meu fardo, porque ele é suave. Ele não vai te apertar. Ele não vai te desfigurar. Ele não vai te anular. Mas Ele vai te salvar. Portanto,
esta autoridade que está em Jesus não pode ser suplantada por qualquer poder que nós entendamos ser forte na história e sobre a face da terra. Na verdade, os falsos mestres queriam que os crentes fizessem, que aquilo que eles queriam que eles fizessem era uma pequena cirurgia externa, com o objetivo de remover o excesso de pele do órgão reprodutor masculino, que é a circuncisão, simbolizando, portanto, senhorio, escravidão. A circuncisão de Cristo é uma operação do Espírito, realizada no coração do crente, removendo toda a sua natureza, que o distancia de Cristo. Então nós podemos provar desta autoridade do Senhor a partir deste ato que Ele realiza em nós pelo Espírito Santo. Em Jesus fomos sepultados e ressuscitados, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Deus é o autor da vida espiritual, e o processo de vivificação é semelhante à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, assim como Ele morreu, ressuscitou e vive para Deus, o cristão deve se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Gálatas 2, 19 a 20. E o poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo que opera eficazmente em nós. Jesus, nele recebemos a vida, versículo 13. Deus é quem ressuscitou a Cristo e quem também nos ressuscitou espiritualmente e nos ressuscitará fisicamente. A frase vos deu vida juntamente com Ele indica uma vida imortal. Indica que uma vida imortal foi concedida por Deus ao crente, por meio de Jesus. Efésios 2, 4 a 5. E ainda nós podemos perceber o apóstolo Paulo nos conduzindo a percebermos que em Cristo nós temos o símbolo do perdão. Irmãos, todo aquele, portanto, que recebe esta dádiva do perdão, deve transformar a sua vida também como uma porta aberta para que o perdão aconteça. A vida espiritual vem acompanhada do perdão de pecados. Deus nos remiu ou nos perdoou graciosamente. Isso se refere às exigências da lei cerimonial mosaica, que constava de ordenanças prejudiciais ao homem, conforme esse texto que nós lemos, pois as mesmas somente apontavam os seus pecados. Paulo nos deixa isso bastante claro. A lei é boa, mas ela, sem dúvida, aponta para o pecado, sem, porém, removê-los da nossa vida. Jesus Cristo removeu inteiramente este escrito de dívida que estava entre nós e nos separava de Deus, prejudicando, portanto, a nossa comunhão com Ele e encravando na sua cruz. E por fim, irmãos, Jesus é superior às potestades e ao império das trevas. Em Jesus obtemos a vitória sobre Satanás, versículo 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz de Cristo representa também a vitória sobre Satanás e todos os poderes das trevas. Na cruz, Jesus cumpriu a promessa de Gênesis 3,15. Alguém se lembra dela? Um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A cruz é o triunfo sobre o mal. Paulo então nos ensina muitas coisas maravilhosas a respeito de Jesus. E sobretudo que Jesus é melhor. Ele enfrenta, portanto, falsos ensinos naquela igreja, apresentando a superioridade de Jesus sobre filosofia, legalismo, misticismo e ascetismo. Os argumentos que Paulo usa são os da pessoa e obra de Cristo. O que Jesus é e o que Ele realizou na cruz revelam perfeição espiritual.
e aquilo que é perfeito não precisa de acréscimos. Então vamos lá detalhar um pouquinho sobre o que Paulo estava debatendo naquele lugar. A filosofia. Jesus é melhor que a filosofia, diz Paulo. Filosofia é sabedoria humana, é humanismo. Nós vivemos aí recentemente o avanço do humanismo. Nos séculos próximos, passados, nós nos encontramos, portanto, nos libertando a partir, portanto, desse crescimento humano. E envolvia qualquer sistema de pensamento, incluindo o religioso. Nós encontramos as correntes do judaísmo, como os essênios, os fariseus, os saduceus, essas pessoas que Jesus degladiou no seu tempo de carne, eram considerados, pois, também filosofias. A filosofia baseava-se na tradição dos homens, Mateus 7, 8 a 9. Jesus fala que as pessoas estavam dedicadas às tradições e se esqueciam dos princípios, né? Porque ele está falando do dízimo, ele está falando do dízimo dado sobre a hortelã, sobre o cominho, e as pessoas se esqueciam, portanto, de oferecer àquele que carece, o necessitado, algo bom, vida, possibilidade de existência. Então, vejam como Jesus trabalha essa questão desta direção de comportamento dentro do judaísmo. E ele chama isso de rudimentos do mundo, ou poderes demoníacos, em 1 Timóteo 4, versos de 1 a 2. Em Cristo, temos todos os tesouros da verdadeira sabedoria, como já lemos. Esta nos é revelada pelo Espírito Santo por intermédio da sua palavra, a palavra de Deus. O que é legalismo nesse texto e que invadia a igreja naqueles dias? É o ensino que defende que um homem pode ser salvo obedecendo a uma lei ou praticando boas obras. Mas em Deus nós também não temos que obedecer leis. Em Deus nós obedecemos princípios, valores, mandamentos, que são ajuizados pela sua capacidade de relacionamento com o tempo, o momento e a vida que nós vivemos. Então tem verdadeiramente algo diferente naquilo que nós aprendemos a partir de Jesus Cristo. Os falsos mestres exigiam a circuncisão como pré-requisito para a salvação. Paulo afirma que a lei, ou as observâncias da lei cerimonial, eram sombras de uma realidade que haveria de vir, a qual era Jesus. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Paulo, portanto, alerta aos crentes daquela igreja que Cristo é suficiente. Nele habita toda a plenitude da divindade. Nele estamos aperfeiçoados, nele temos completa salvação, nele temos remissão de pecados, nele temos libertação de Satanás. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos. E ainda o que é misticismo? Jesus é melhor do que a filosofia, Jesus é melhor do que o legalismo, Jesus é melhor do que o misticismo. Misticismo é um termo, às vezes, difícil da gente definir, especialmente nos nossos dias, onde ele está espalhado em tantas ações e tantas manifestações do viver humano. No contexto de Colossos, refere-se às práticas da astrologia, revelações esotéricas e culto a anjos. Os falsos mestres se gloriavam de visões, revelações especiais e acessos a novas esferas espirituais. E, na verdade, Paulo está dizendo aí no versículo 23 que tudo não passa de soberba espiritual, falsa humildade e culto a si mesmo. Culto a si mesmo. Jesus também condena os fariseus que de alguma maneira agiam de forma semelhante lá em Mateus 23. Quem tem Jesus e se relaciona pessoalmente com Ele, diariamente com Ele, cotidianamente com Ele, mas como que é isso, né? Como que é isso? Nós aprendemos que Ele está conosco todos os dias. Nós aprendemos que o Seu Espírito nos assegura a Sua companhia. Vive esta espiritualidade desejada.
quando ele fala a respeito de espiritualidade, ele diz assim, que o Pai, que Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. A base desta relação é o amor. A base desta relação é a obediência aos seus preceitos. A base desta relação é o amor e obediência. Não se trata de esoterismo e meditação interior, mas de meditação da palavra de Deus, conforme o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se dedica em outras coisas que não seja a lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E por fim, Paulo fala que Jesus é melhor do que o ascetismo. O que é? Ascetismo significa exercício, treinamento, no sentido de autonegação. O ascetismo gnóstico defendia que o corpo era o cárcere da alma, ou seja, a cadeia da alma. O corpo é mau e o espírito é bom. Esta era a ideia. Quanto mais rápido o espírito se libertar do corpo, logo os abusos contra o corpo eram estimulados pela licenciosidade ou pelo ascetismo. E então surge a igreja que diz: creio na ressurreição do corpo. Creio que com os meus olhos verei a Deus, diz Jó. Serei, pois, renovado, e não outro verá, mas eu verei. É verdade que marcado, transformado pela esta obra grandiosa que está em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, devemos tomar cuidado para não sermos envolvidos e desviados por esses ensinos que muitas vezes querem nos distanciar de Deus, nos distanciar da sua obra realizada em Cristo, e sendo assim desobedientes ao que o Espírito faz em nós. A obra realizada por Jesus na cruz concretiza a nossa vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre a lei e sobre os demônios. Jesus é superior à filosofia, ao legalismo, ao misticismo e ao ascetismo. Ele é perfeito e suficiente para suprir todas as nossas necessidades espirituais. Com Ele, você não precisa de complementos espirituais. E ao invés de tentarmos acrescentar algo a Cristo, nós devemos aprender mais a respeito dele. Precisamos crescer na comunhão e no conhecimento pessoal com ele. E ele disse assim: convosco caminharei até que esta história termine. E quando ela terminar, eu os receberei na minha glória. Então, que Deus nos permita com alegria compartilhar esta história da igreja de Colossos. Com certeza, nos nossos dias, muitas coisas similares, próximas a tudo isso que a igreja de Colossos enfrentou naqueles dias, estava meio perturbada, e estava meio sem direção, mas guardada por Deus através da obra apresentada a eles em Cristo Jesus, também possa nos assegurar tranquilidade e paz no nosso viver. A vida com Jesus é uma vida simples, tal qual Ele mostrou quando esteve aqui entre nós. Não é uma vida cheia de complexidades, não. É uma vida simples, onde, como nós podemos ver, o amor prevalece. E as Escrituras ainda nos diz, por exemplo, a respeito desse comparativo, que quem ama cumpre os mandamentos da lei. Se nós amamos, nós fazemos aquilo que Deus quer que seja feito de nós para o nosso semelhante, de nós para o nosso próximo. Então, que Deus nos permita conhecê-lo mais e mais. Que Deus nos permita viver esta vida onde Jesus também é visto através de nós, onde Ele é reconhecido através de nós, onde Ele é aceito através de nós, onde Ele é rejeitado, muitas vezes também através de nós, mas que isso não nos faça recuar, que isso não nos faça olhar para trás, mas que nós continuemos a nossa jornada, a nossa caminhada
em direção a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus, pois, nos abençoe. Amém.